Então, gente, boa noite, bem-vindos aí a mais uma aula de Química Geral 1. Então, gente, então a aula de hoje vai ser para a gente tirar dúvida, né, dessa lista 2, da segunda lista de exercícios que eu deixei com vocês lá na plataforma. Falei com vocês, né, que eu vou pular a parte de balanceamento, essa aqui já é a questão 2. E a questão 2, gente, além dela pedir, né, além de ser feito o balanceamento das equações, ela também pediu para a gente classificar as reações como reação de síntese, de decomposição ou de combustão. Lembrando que uma reação de síntese é aquela onde eu parto de 2 ou mais reagentes e obtenho um único produto. Então, uma reação do tipo A mais B formando C. Por exemplo, essa segunda reação aqui, né, ela é de síntese. Eu tenho 2 reagentes formando um único produto. Uma reação de decomposição é o inverso dessa. Eu tenho um único reagente se decompondo em 2 ou mais produtos. E a reação de combustão é aquela quando eu tenho uma substância qualquer reagindo com oxigênio. Tá? Quando essa substância é orgânica, os únicos produtos formados, quando a combustão é completa, é CO2 e água. Então, observe aqui essa terceira reação, né? A letra C da lista, também é uma reação de combustão. Eu tenho uma substância reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. A letra D, a quarta reação aqui, é uma reação de síntese, e a última também é uma reação de síntese. E aí, então, a gente começa no número 3, que é um exercício um pouquinho diferente que a gente já estava acostumado a fazer. Eu falei para vocês, né, que as fórmulas químicas podem ter diversas representações. E nesse número 3 aí, eu trouxe as fórmulas estruturais para vocês observarem. E pedi para vocês calcular a porcentagem em massa de carbono presente em cada um dos compostos. Eram 3 compostos, né? Então, o primeiro aí é o benzaldeído. O que essa fórmula estrutural nos mostra, né? Ela mostra como um átomo está ligado a outro átomo. Só que essa fórmula estrutural, muito comum nos compostos orgânicos, que são os compostos que são baseados no átomo de carbono, esse tipo de fórmula, ela omite o átomo de carbono. Ela não escreve diretamente o átomo de carbono aqui. Só que eu sei que em cada interseção aqui das retas, eu tenho um átomo de carbono. E ela não só omite os átomos de carbono, como ela também omite os átomos de hidrogênio. E a gente só representa por um traço, né, essas ligações, carbono, hidrogênio ou carbono, carbono. O único átomo que está desenhado aqui, que está escrito aqui, é o de oxigênio. Fica subentendido que em cada ponta aqui do traço, eu tenho um átomo de carbono. E que o átomo de carbono sempre faz 4 ligações. E o átomo de hidrogênio faz uma ligação. Então, se eu tenho um átomo de carbono, por exemplo, nesse ponto aqui, que eu estou apontando com a seta, esse aqui, tá vendo? Quantas ligações eu tenho aqui nesse átomo de carbono? Eu tenho uma ligado aqui a um outro carbono, outra ligação ligando esse outro átomo de carbono, 2, e tenho mais uma ligação aqui, ó, porque aqui eu tenho uma ligação dupla, né? Então, eu tenho um carbono aqui fazendo 3 ligações representadas visualmente, mas eu sei que ele sempre faz 4. Então, na verdade, esse átomo de carbono aqui está ligado a mais um átomo de hidrogênio que também não está aparecendo, que fica subentendido, é omitida, né? Para eu determinar quantos % de carbono eu tenho nessa estrutura, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos átomos de carbono eu tenho aqui, quantos átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então, eu preciso escrever. Então, quando eu quero calcular a porcentagem em massa do carbono nessa substância, eu preciso primeiro calcular a massa molecular dessa substância, porque aí eu vou saber a massa total de todos os átomos presentes nessa substância. Do
carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então, eu faço, a massa do carbono é 12, eu tenho 7 átomos de carbono nessa substância, então, eu vou multiplicar 12 vezes 7. Mais a massa do hidrogênio é 1, são 6 átomos de hidrogênio, então, eu vou multiplicar 1 vezes 6. Mais a massa de um oxigênio. Fazendo, então, as contas, eu chego que a massa molar é de 106 gramas por mol. Observe que 106 gramas por mol é a massa total do composto. Mas qual que é a massa referente somente ao carbono? Esse 12 vezes 7, que é a massa do carbono, 12, só que tem 7 átomos de carbono. Se eu multiplicar 12 vezes 7, eu vou ter que a massa do carbono é de 84 gramas por mol. Agora é só eu transformar esses dados para porcentagem, gente. 106 gramas por mol vai ser 100%, que é a massa total da estrutura da molécula. 84 gramas por mol, que é a massa referente ao carbono, vai estar para X. Eu faço, então, a regra de 3, multiplicando cruzado. Vai ficar 84 gramas por mol vezes 100, ou esse vezes esse, e esse vezes esse, né? X vezes 106. Para isolar o X, eu tenho que passar o 106 para o outro lado, dividindo. Nessa estrutura, é 79%. Então, tem bastante carbono aí nessa estrutura, né? E aqui eu só chamo a atenção para vocês que eu preservei as unidades na conta, para vocês verem, para ficar confirmado que eu posso cortar grama por mol, que a unidade vai sair em porcentagem aqui certinho. E aí, a mesma coisa para os outros compostos. A vanilina, se eu for escrever, né, se eu for enxergar todos os átomos, vou ter a seguinte estrutura que eu escrevi aqui para vocês, né? Observem que aqui eu nem representei mais o carbono, porque o nosso olho já tem que ir acostumando, né, gente? Então, para a gente contar o carbono aqui, vou contar nessa primeira estrutura aqui, ó. Tem um aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um carbono aqui também, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma ligação? Esse oxigênio tá ligando com quem? Com nada? Não, tem um carbonozinho aqui. Observe que esse oxigênio aqui, ele tá fazendo duas ligações também, ó. Uma aqui com esse carbono e a outra com quem? Com o hidrogênio. Observe que eu só não represento os hidrogênios que estão ligados diretamente ao carbono. Então, aqui é um C8. Ó, é fácil contar, né? Porque eles estão escritos, 3, e o hidrogênio. Será que a gente consegue contar os hidrogênios aqui? Eu representei aqui para vocês. Então, observem só. Aonde cada átomo de carbono já estava fazendo 3 ligações, a gente completa com mais uma ligação para chegar a 4 e sabemos que ali tem um hidrogênio. Observe que esse último carbono aqui, ele só tem uma ligação no oxigênio. Isso quer dizer que eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. Então, eu contando aqui meus hidrogênios, eu vou chegar até a minha fórmula molecular, é C7H8O3. Calcula a massa molecular, né, ou massa molar da substância. Essa massa molar é a massa total, é o meu 100%, e a massa referente ao carbono vai ser o meu X. Observe que aqui, né, a massa referente ao carbono é 12 vezes 8. E aí eu chego, então, que a porcentagem de carbono nessa estrutura, na vanilina, é 63%. Esses cálculos que a gente está fazendo, o intuito é mais a gente treinar. Quando a gente vai para o laboratório, a gente faz o processo inverso. A gente obtém a porcentagem, geralmente, e da porcentagem a gente quer chegar na fórmula molecular. Mas aqui o exercício é só para a gente treinar os cálculos. E aí, o último exemplo, né, do acetato de isopentila. A gente sabe que ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente tem que descobrir a fórmula molecular, né? Contar. Então, aqui eu já deixei contadinho para vocês. Calculo a massa molecular da molécula inteira. Ela está para 100%. A massa referente somente ao átomo de carbono vai ser 7 vezes 12, 84. Acho, então, né, a porcentagem de carbono. E
aí, como eu falei para vocês, esse exercício é um treino, né? Quando a gente parte do experimento, geralmente é o contrário, a gente parte da porcentagem do experimento para chegar na fórmula molecular. Aqui é só para a gente ir acostumando com as contas. Então, aqui a gente chega no número 4, né? Que seria exatamente isso, os dados provenientes de um experimento, e aí eu quero calcular a fórmula mínima desses compostos. A fórmula mínima, gente, também é chamada de fórmula empírica. Empírico ou empírica quer dizer experimental, veio do experimento, é a fórmula que vem do experimento, tá? A fórmula mínima, ela não é a fórmula molecular, mas ela pode ser um passo, uma etapa, para a gente chegar na fórmula molecular. Porque a fórmula mínima, ela me dá a menor proporção entre os átomos naquela molécula. Só que, às vezes, né, na fórmula molecular, eu não tenho a menor proporção. Aqueles átomos estão em quantidades maiores. Então, na fórmula molecular, eu tenho exatamente o número de cada átomo. Na fórmula mínima, não. Eu tenho a proporção entre eles. A gente vai entender melhor à medida que a gente faz os exercícios, né? Da onde, né, que vem essas porcentagens? Essas porcentagens vêm de um experimento como esse, que é um experimento que a gente chama de análise elementar por combustão. Esse aqui, essa foto grande, é um equipamento bem moderno que faz essa análise. Como que funciona, né, em linhas gerais? A minha amostra desconhecida, ela é colocada dentro de um forno e ela é queimada na presença de oxigênio. Então, é uma reação de combustão que eu vou ter aqui. Então, tá vendo essa parte metálica? Muito provavelmente aqui dentro eu tenho um forno e vai ser gerado, se a queima for completa dessa substância, isso é muito empregado para substâncias orgânicas, tá, gente? Aí, as substâncias orgânicas que só possuem carbono, hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, vai formar somente, como produto, água e CO2. Essa água e esse CO2, eles podem ficar retidos, né, no que a gente chama de absorvedores, que são, parece um filtro aqui, tá vendo? E aí, a gente consegue determinar a massa, né, de CO2 e de água que é gerada nessa reação. E esse equipamento aqui, ele já é todo automatizado e ele consegue medir, né, essa quantidade de CO2 e de água que é gerada. E o dado dele, né, como resultado dessa análise, a gente obtém aí a fórmula percentual. A gente tem quantos por cento tem de cada elemento aí nessa amostra. Então, eu representei aqui para vocês, né, uma fórmula molecular que eu espero obter desse experimento, né? Só que esse experimento, ele não consegue me gerar uma fórmula molecular. Ele consegue somente me gerar uma fórmula mínima, uma fórmula empírica, né? CX, HY, Z, pode ser oxigênio, nitrogênio, enxofre e W. Então, determinada quantidade. Então, qual que é a minha estratégia aqui para eu resolver esse exercício? Eu tenho a fórmula percentual, né? Observe que a letra A é um composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A partir dessa fórmula percentual, eu posso calcular a fórmula mínima, e a partir da fórmula mínima, eu posso chegar à fórmula molecular. Então, em termos práticos, né? Juliana, por que eu estou aprendendo isso? Em termos, para que eu estou fazendo esse monte de conta? Em termos práticos, gente, é para isso. O químico, né, os químicos saem do experimento e querem chegar na representação aí da molécula, para poder visualizar e entender como que aquela molécula vai reagir, quais são as propriedades fisicoquímicas daquela molécula. Então, a gente precisa chegar, né, nesse modelo molecular e na fórmula molecular. Então, a gente passa aí por todas essas etapas e esses passos. Como que a gente faz isso? Os nossos dados estão aí em porcentagem de massa dos elementos. 62,1% de carbono, 5,21% de hidrogênio, 20,7% de oxigênio.
Como está em porcentagem, eu posso considerar que a amostra que eu usei aqui foi de 100 gramas. Então, eu considero, tá, que a minha amostra é de 100 gramas. Isso quer dizer, então, que nessa amostra de 100 gramas, eu tenho 72,1 gramas de carbono, 5,21 gramas de hidrogênio e 20,7 gramas de oxigênio, ok? Então, eu estou com todos os meus dados em grama. Mas, para fazer a correlação, para eu achar a fórmula, as fórmulas são escritas, né, em número de mols ou em número de átomos. Então, eu preciso transformar essa grama para números de mols, né, de cada elemento. Então, eu vou usar a massa molar de cada um deles. Do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. E aí eu sei o quê? Que o número de mols é a massa dividido pela massa molecular. Eu vou usar essa relação aqui direto, porque aí é só eu pegar o quê? Esse valor que está em massa, 62,1, e dividir por 12. Vai me dar o número de mol de carbono. Se eu não quiser decorar essa relação, eu posso montar a minha famosa regra de 3. 12 gramas equivaleria a 1 mol de carbono. 62,1 grama equivaleria a X mol de carbono. Faria minha regra de 3. Mas aí eu ia fazer uma regra de 3 para o carbono, outra regra de 3 para o hidrogênio e outra regra de 3 para o oxigênio. Eu usei aqui a relação direta, essa formulazinha. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, eu só peguei essa primeira coluna, o valor dessa primeira coluna, e dividi pelo valor da segunda. E aí eu vou chegar no número de mols de cada elemento. Então, eu tenho, né, nessa amostra, né, dessa substância, eu tenho 5,18 mols de carbono, 5,21 mols de hidrogênio e 1,29 mols de oxigênio. E agora, por fim, para chegar na fórmula mínima ou fórmula empírica, eu preciso calcular a razão molar entre eles. Como que eu faço isso? Eu divido todos os três pelo menor valor. Quem é o menor valor aqui? 1,29 do oxigênio. Então, eu vou dividir 5,18 dividido por 1,29, 5,21 dividido por 1,29 e 1,29 dividido por 1,29. Então, eu vou chegar nos valores que eu vou ter, né? Aqui, essa última coluna já é a proporção em que eles estão presentes, que vai ser aí, né, de aproximadamente 4 de carbono para 4 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então, eu posso escrever que a fórmula empírica é C4H4O. E aí, a letra B, eu não fiz. Eu vou deixar esse passo a passo, e aí vocês fazem depois sozinhos, tá? Para vocês treinarem. 100% deveria dar aqui já nos dados, né? Os dados deveriam somar 100%. E aí, enquanto tiver em massa, a massa também deveria somar 100 gramas. Agora, a hora que transforma em mol, não. Aí eu não tenho como considerar mais. E aqui, gente, só como exemplo, né, para a gente entender melhor o que é essa fórmula mínima, o que é a fórmula molecular, eu trouxe essa tabelinha para vocês. Né, que a gente tem algumas substâncias aí, e a fórmula molecular é a fórmula mínima delas. Então, a fórmula molecular da água, H2O. A fórmula mínima, H2O. Né, que é a menor proporção aí que eu tenho de hidrogênio e oxigênio. Muitas vezes a fórmula molecular pode ser a mesma da fórmula mínima, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, tem fórmula molecular H2O2. Observe que a fórmula mínima agora, né, já é HO, porque eles estão na menor proporção entre eles, é de 1 para 1. Fórmula molecular da glicose é C6H12O. A fórmula mínima, né, seria CH2O. Então, observe que é como se eu multiplicasse a fórmula mínima inteira por 6. Observe que o ácido sulfúrico, a fórmula molecular é H2SO4, a fórmula mínima também é H2SO4. A sacarose, por exemplo, o açúcar, é C12H22O11. Tá vendo como esse 11 aqui, né, atrapalhou tudo?
então a fórmula mínima vai ser a mesma, porque eu não tenho um divisor comum aí entre 12, 22 e 11. E assim por diante, tá? E para os compostos inorgânicos, gente, que são compostos aí que não têm carbono, assim como o ácido sulfúrico, tá? Muitas vezes bate, a maioria das vezes bate. A fórmula mínima é a mesma da fórmula química. Lembrando da última aula aí que eu falei, quando a gente tem compostos iônicos, como cloreto de sódio, sulfato de potássio, ou compostos metálicos, como o ouro e a prata, a gente não pode chamar, né, de fórmula molecular. Então, esses compostos são representados aí pela sua fórmula mínima ou pela sua fórmula iônica. E agora a gente vai para o número 5. No número 5, a gente já tem a fórmula mínima e quer chegar à fórmula molecular. Só para eu dar esse próximo passo, essa próxima etapa aí, para eu chegar na fórmula molecular, eu preciso de mais um dado. Eu não tenho, por exemplo, só como da fórmula percentual, chegar na fórmula molecular. Para chegar na fórmula molecular, eu preciso da fórmula mínima e preciso da massa molar daquele composto. E a massa molar de um composto, tá? Hoje é determinado por uma técnica, né, que a gente chama de espectrometria de massas. Como que essa técnica funciona? Isso aqui, gente, é o esquema do equipamento, tá? Isso aqui é um equipamento, ele é todo fechadinho, a gente não enxerga isso, né? Isso aqui fica dentro do equipamento, a gente enxerga como se fosse uma caixa de aço inox. E ele fica conectado no computador. Então, a amostra é introduzida no equipamento por uma seringa de vidro, e essa amostra recebe ali um feixe de elétrons. E esses elétrons batem, né, assim, são arremessados, né, na molécula, na sua amostra, e arranca outros elétrons da sua amostra. E aí você forma cátions. Você começa a ter partes da sua amostra, né, ionizadas, que é a parte de ionização da amostra. Esses cátions são direcionados, então, para um campo eletromagnético que faz com que esses cátions tenham um desvio da sua trajetória. Parece até aqueles experimentos lá, né, de Thomson, de Rutherford. Observe como que a física do processo é a mesma. Então, se usa um campo eletromagnético para poder fazer com que esses íons que são gerados aqui na amostra sofram uma deflexão. E aí, quanto maior é essa deflexão, quer dizer que mais leve é aquele íon gerado. E aquele íon vai ser sempre um cátion, tá, gente? Porque o equipamento, ele consegue filtrar para que somente os íons com carga mais 1 cheguem ao detector. Está representado aqui nessa outra parte do equipamento. Então, pelo ângulo de desvio que esse cátion sofre, esse equipamento consegue determinar a massa desses fragmentos. Então, se eu tenho uma amostra pura aqui, eu vou formar vários cátions, porque essa amostra ela pode se fragmentar, ela pode se partir. Mas o fragmento mais pesado, esse é a massa molecular, que a gente também chama de íon molecular. Então, esse equipamento consegue registrar todos os cátions que são provenientes da amostra. O mais pesado deles vai ser o maior deles, é o que tem a amostra por um todo, que não foi fragmentada. Essa é a massa molecular. Então, é assim, tá? É de um equipamento como esse que sai aí o valor da massa molecular, ou massa molar. Então, aí na letra a gente tem uma fórmula mínima, CH2, e a gente tem uma massa molar também que foi descoberta aí, por exemplo, por espectrofotometria de massas. Agora que eu tenho esses dois dados, eu consigo chegar na minha fórmula molecular. Como que eu faço isso? Eu calculo a massa molar da fórmula mínima. Observe que a minha fórmula mínima é CH2. Então, vai ser 12 da massa do carbono, mais 1 da massa do hidrogênio, e são 2 hidrogênios. Então, a massa molar da minha fórmula mínima é 14.
E eu sei que a minha massa molar é 84. Então, eu vou ver quantas vezes a massa molar é maior que a fórmula mínima. Como que eu faço isso? Eu divido a massa da molécula, a massa molar, pela massa da fórmula mínima. Observe, né, que o meu valor deu 6. Isso quer dizer que a fórmula molecular é 6 vezes a fórmula mínima. Então, eu vou ter que multiplicar aqui os átomos na fórmula mínima por 6. Eu chego aí à minha resposta, que a minha fórmula molecular para essa substância da letra A é C6H12. E aí eu vou deixar a letra B também, para vocês fazerem. Não vou fazer aqui agora. O número 7, você recebe um cubo de prata metálico que mede 1 centímetro de aresta. A densidade da prata é 10,49 gramas por centímetro cúbico. Então, pela primeira pergunta, né? Quantos átomos tem no cubo? Então, gente, assim, né? A princípio eu falo, só Jesus na causa, né? Vamos parar para pensar. Ele só me deu a densidade, o tamanho do cubo e me perguntou quantos átomos eu tenho aqui. É possível eu calcular isso só com esses dados? E perguntou quantos átomos. A única coisa, o único valor que eu vou relacionar com átomos é o mol. Porque eu sei que um mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou coisas, né? Nesse caso aqui, átomos de prata. Então, isso aqui é uma outra coisa que eu sei, mesmo que o exercício não tenha medido. Então, vamos pensar. Densidade é igual a massa sobre volume. E aí, então, eu posso reescrever, como esse volume é o do cubo, né? Eu posso escrever que a densidade é igual a massa dividido pelo lado ao cubo, que é o volume do cubo, e eu quero descobrir quantos átomos tem aqui dentro, não é isso? Desse cubinho de prata. E aí eu sei também, né, pelas minhas relações lá de massa molar, massa e número de mols, tá? Que a massa molar é massa dividido pelo número de mols. Eu gosto de decorar, gente. Eu usei essa formulazinha aqui nos slides anteriores. Só que com N para um lado, MM para o outro lado. Eu gosto de decorar dessa forma. Por quê? Porque eu sei que a unidade de massa molar é grama por mol. Grama por mol, ficou fácil decorar a fórmula, que é a massa em cima e número de mols embaixo. Eu fazia uma confusão danada para decorar essa fórmula. Então, eu sempre decorei desse jeito. Mas observe que quem eu tenho aqui na densidade é a massa. Então, eu posso reescrever essa fórmula isolando a massa. O que eu fiz? Eu passei o N para o lado de cá multiplicando. Então, eu tenho que a massa é igual a número de mols vezes massa molecular. Então, eu posso substituir essa massa aqui, né, por N vezes MM. Estão acompanhando? Vou ficar que a minha densidade é igual ao número de mols vezes a massa molar dividido pelo lado ao cubo. Observe que a densidade eu tenho, o lado eu tenho. A massa molar é a massa molar da prata. A massa molar da prata eu posso olhar na tabela periódica. A prata é um metal puro, né? Então, na verdade, é até a massa atômica dela que eu posso usar aqui. A única coisa que eu não tenho aqui é o número de mols. E se eu descubro o número de mols, eu tenho a relação quê? De quantos átomos eu tenho em um mol. E aí eu consegui matar a questão. Então, eu passei o lado ao cubo para a densidade, para poder isolar o número de mols, que é o que eu quero calcular. E aí, depois, eu passo massa molecular para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu vou ficar aqui, número de mols é igual a densidade vezes o lado ao cubo dividido pela massa molar. Olhando na tabela periódica, eu tenho que a massa da prata
Cadê? 107,8682. Coloquei aqui. Então, eu tenho, agora eu vou substituir os valores. Eu tenho a densidade, que é 10,49 gramas por centímetro cúbico. Tenho o lado, que é 1. 1 ao cubo vai ser 1. Então, já escrevi aqui 1 centímetro cúbico. Observe que a unidade também foi elevada ao cubo, dividido por 107,8682 gramas por mol. Então, meu número de mols, observe que eu já dei o meu resultado aproximado para o número de algarismos significativos corretos. Observe que os meus dados têm 4 algarismos significativos, ó. Tanto a minha densidade, quanto a minha medida aqui do cubo, né? Porque eu representei todos os zeros. Então, quer dizer que a minha medida aqui, ó, tem precisão até a terceira casa decimal. Eu tenho precisão aqui de 4 algarismos significativos. Essa da prata, né? Eu peguei da tabela periódica, eu usei todos os algarismos que tinha lá. Não tem problema. Por quê? Porque na hora que eu fizer a conta, eu tenho que arredondar para o menor número de algarismos significativos, que nesse caso aqui foi 4, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 algarismos significativos nessa massa aqui do átomo de prata. E aí, então, eu calculei que eu tenho 0,09725 mols de prata. Os zeros às esquerdas não é algarismo significativo. Então, eu tenho 4 algarismos significativos aqui. Então, né, eu cheguei ao número de mols, e aí eu tenho a minha relação, que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. A quantidade em mol que eu achei, 0,09725, vai estar para X. Multiplico cruzado, eu vou achar, então, observe que agora, na minha multiplicação, né, o número de algarismos significativos aqui do menor são 3 algarismos significativos aqui nesse número, 6,02. Se vocês quisessem usar um número mais correto, né, aqui eu ainda tem umas 4 casas decimais para cá. Aí vocês poderiam usar também, não precisaria arredondar para 3. Né? Eu acho que o próximo aqui é até 2. Mas eu fiz a conta só com 3 algarismos significativos. Então, meu resultado final, eu também arredondei para 3 algarismos significativos. Observe que esse 1 aqui, eu não considerei como um algarismo significativo. Por quê? Porque, na verdade, esse 1, ele é 1 mesmo, né? Ele é 1 mol, ele não é, pela definição, né, do número de átomos que tem em 1 mol. Então, eu até poderia escrever, se eu quisesse representar, dessa forma, né? Então, e não gera dúvida, né? Ele veio exatamente da minha definição aí, né, do número de Avogadro por mol. E aí eu chego, então, que eu tenho 5,85 vezes 10 a 22 átomos de prata nesse cubo. Então, né, a gente imaginou que a gente tem toda essa quantidade aí de átomos aqui no nosso cubo de prata. E a questão continua. Como os átomos são esféricos, então observe que eu representei eles aqui por esfera. Eles não podem ocupar todo o espaço do cubo. Todo mundo concorda, né, gente? Porque uma esfera com outra esfera sempre vai ficar uns buraquinhos aqui, né? Então, se a gente imaginar os átomos bem pequenininhos, mesmo assim, eu ainda vou ter um espaço entre os átomos que não vai estar ocupado, né? E aí a questão continua. Os átomos de prata arranjam-se em um sólido de tal forma que 74% do volume do sólido está realmente preenchido com átomos de prata. Calcule o volume de um único átomo de prata. Então, vamos lá. Eu sei que o volume do cubo, já calculei anteriormente, é de 1
centímetro cúbico, porque ele tem 1 centímetro de raio. Mas a questão falou, né, que os átomos são esféricos, não ocupam todo esse volume, ocupam 74%. Quanto que é 74% de 1? De 1 centímetro cúbico? É 0,740 centímetros cúbicos. Eu sei que nesse cubo eu tenho 5,85 vezes 10 a 22 átomos de prata. Então, eu tenho essa quantidade de átomos nesse volume. Então, se eu dividir o volume total, que é 0,740, pelo número total de átomos, eu tenho o volume de um único átomo. Porque eles estão todos aqui nesse volume. Se eu divido pelo número total, eu tenho o volume de um único átomo, de um só, né? Olha, gente, como que a gente descobre de forma indireta aí o volume de um único átomo? Como que a gente vai descobrindo e medindo coisas tão pequenas? Então, eu vou pegar o volume que é ocupado, né, por todos os átomos e dividir pelo número de todos os átomos. 0,740 dividido por 5,85 vezes 10 a 22. Vou fazer essa conta com vocês na calculadora. Então, tá aí, eu abri minha calculadora. Vou fazer 0. Aqui nessa calculadora o ponto é vírgula, né? 7, 4. Posso pôr o 0 aqui ou não. Dividido por 5,85. O vezes 10 a 22 é o que a gente chama de expoente, né? É o meu expoente na calculadora. Então, eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó, ESP. Essa função ESP, tá vendo quando eu coloquei o ESP, já apareceu o E, um sinalzinho de positivo, e esse 0, tá? Esse E é a mesma coisa que 10 elevado a, aí esse A é o número que eu vou pôr aqui. No caso, é 22. Tá vendo que é positivo? Eu vou deixar o positivo aqui. Se fosse negativo, eu vinha aqui, ó, e trocava o sinal, viu? Trocou para negativo. Vou voltar para positivo. Aperto, então, o igual. E aí, ele me deu já o valor também expoente. 1,26. Vou arredondar aqui. Por quê? Porque o meu número de algarismos significativos dos dados é 3. Observe, nesse primeiro, o 0 à esquerda não conta. Então, eu tenho 1, 2, 3. O 0 à direita aqui conta, porque ele veio da minha medida lá, do cubo. Aqui também eu tenho 3 algarismos significativos. 1, 2, 3. Então, eu vou arredondar o meu número aqui também até o terceiro algarismo significativo. 1, 2, 3. Depois do 6 está o 4. Se é menor que 5, o número permanece o mesmo, 6. Se esse 4 aqui não fosse 4, fosse 6, eu ia transformar esse 6 aqui para 7. Mas não é 4, né? Então, eu vou arredondar aqui para 1,26. Vezes 10, o expoente, a menos 23. Observe que agora o expoente está negativo. Porque o volume realmente é muito pequenininho. Olha o volume aí, né? Ocupado por um único átomo. É uma esfera bem pequena. E aí, a letra C pergunta, usando o volume do átomo de prata, calcule o raio em nanômetros de um átomo de prata. Então, olha só, a gente vai chegar agora, né, vai determinar o raio de um átomo de prata. Observe que o volume da esfera é o volume do meu átomo de prata, que eu estou considerando ele como uma esfera, eu já tenho 1,26 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Igual a 4 sobre 3, π é uma constante, 3,14, e o R é o raio que eu quero achar. Se eu isolar o R, o que eu fiz aqui? Passei o 3 para cá multiplicando, o 4 dividindo, e o 3,14 dividindo também. Eu vou chegar, então, nessa igualdade, né?
3,01 vezes 10 a menos 24 centímetros cúbicos é igual a R ao cubo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar a raiz cúbica desse número. Eu vou chegar, então, que o meu R, meu raio, é de 1,44 vezes 10 a menos 8 centímetros. Observe, né, que o raio é uma unidade de distância, vai ser dado em centímetro, e que essa unidade sai direitinho aqui, ó, porque se eu tirar a raiz cúbica de 3 centímetros cúbicos, eu vou cortar nesse 3 com esse 3, vai sair centímetros. Só que o exercício perguntou em nanômetros. E aí tem várias formas, né, de eu fazer essa transformação. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. Eu sei que 1 centímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu transformei esse raio que estava em centímetros para metros primeiro. Como? Multiplicando 10 a menos 8 por 10 a menos 2. Como é multiplicação de potência, eu repito a base e somo os expoentes. Então, esse número, né, é o mesmo desse daqui de baixo, só que em outras unidades, tá? E agora, então, eu transformo para nanômetros, porque eu sei que 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então, eu ando com a minha vírgula para poder diminuir, para poder somar mais 1 aqui no expoente. Então, eu ando com a minha vírgula para a direita, somo mais 1 nos expoentes, e eu chego que o raio, né, é 14,4 vezes 10 a menos 9 metros, que é a mesma coisa que 14,4 nanômetros. Eu sei que é muito cálculo, mas vocês vão pegando o jeito aí aos poucos. A gente vai ficar mais uma semana nesse conteúdo. Boa noite para todo mundo.